Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem neste momento e que Deus possa abençoar a vida de vocês, trazendo uma palavra de encorajamento, de despertamento, de orientação para a vida, porque é isso que nós pretendemos com a transmissão das nossas mensagens aos domingos à noite. Nossa igreja não está reunida nesta noite, nossas atividades são virtuais, online. Só estaremos reunidos agora no próximo dia 27 de abril. E eu convido você para já ir se preparando. É quando nós comemoraremos a nossa Páscoa, vamos fazer nossas atividades como Igreja de Jesus. Eu gostaria desta noite a gente iniciar uma nova série de mensagens na vida de nossa igreja. Uma série de mensagens curta, que será de apenas 3 mensagens que farão parte de um conjunto de reflexões sobre o nosso futuro, como que a gente olha para frente, como que a gente está organizando a nossa vida daqui para frente. O nome da série é Novos Rumos. O futuro que você deseja começa agora. E eu acredito nisso, que as nossas decisões de hoje, as nossas escolhas de hoje, influenciam decisivamente para a nossa vida futura. Eu não acredito em destino, eu não acredito em acaso, eu acredito na vida. E creio também que Deus está no controle da vida. E é exatamente por causa das nossas escolhas hoje que nós vamos desfrutar aquilo que nós semearmos hoje. Tenha certeza de uma coisa, meu querido, minha querida, você só vai colher no futuro aquilo que você plantar hoje. Por isso, vamos iniciar a nossa série de mensagens falando exatamente sobre isso. A primeira coisa que eu gostaria que você pudesse pensar é sobre as nossas dificuldades emocionais, os nossos problemas emocionais, como que eles nos afetam e como que é importante a gente administrar a nossa vida no dia a dia, no que diz respeito às emoções, aos sentimentos e aos afetos. Nós vamos tentar entender isso hoje. Vamos tentar encontrar uma direção da palavra de Deus sobre essas circunstâncias da vida. O tema, então, da série é Novos Rumos. Vou colocar aqui a nossa apresentação preparada para esse momento e espero que você possa acompanhar aí através da leitura da palavra de Deus, através da sua devoção. Os nossos irmãos e irmãs de nossa igreja já sabem como que nós orientamos essa prática aos domingos, de maneira que você possa assistir junto com alguém da sua família, alguém da sua casa, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e familiares e a gente fazer uma rede de pessoas meditando na palavra de Deus, mesmo que você faça isso em outro horário. Então está aqui a nossa apresentação de hoje, Novos Rumos, o futuro que você deseja começa agora. A nossa série de mensagens terá então uma sequência de 3 reflexões sobre essa questão de como você pode construir o teu futuro agora, como que as suas escolhas hoje influenciam o seu futuro. E a primeira mensagem desta série vai falar sobre o cuidado da vida emocional e afetiva. Cuide de sua vida emocional e afetiva. Eu escolhi um texto da palavra de Deus para meditar nisso. É claro que ele só vai ser um provocador, porque eu não vou fazer nesse momento uma exegese do texto, diferentemente das outras mensagens que eu tenho pregado em nossa igreja. Nós vamos apenas usar esse texto como um provocador da ideia. O texto encontra-se em Jeremias, capítulo 31, versos 16 e 17. Contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Por isso há esperança
para o seu futuro. Essa palavra de Deus para Jeremias vem no momento que ele estava angustiado, porque ele não era um profeta ouvido na sua época. Claro que eu não vou fazer aqui uma exegese do texto, mas é bom a gente situar o contexto. Ele estava angustiado por ser um profeta pouco valorizado na sua terra, no momento crítico da nação, quando a nação estava mergulhada em seus pecados. E aí então ele chora, ele busca a direção de Deus, ele fala, desabafa com Deus, ele rasga o coração na presença de Deus. Coisa que nós fazemos. Você já fez isso algum dia? Eu cheguei para o Evangelho exatamente nesse contexto, quando eu rasguei o meu coração diante do Senhor. Eu ainda lembro, naquele momento, aos meus 16 para 17 anos de idade, quando eu chorava sozinho na minha cama, no meu quarto, já procurando uma direção de Deus para a minha vida. E eu tenho a convicção que Deus ouviu aquela oração, Deus ouviu o meu clamor, mesmo eu não sendo um cristão, mesmo eu não tendo ainda uma vida espiritual influenciada por Jesus. E é importante a gente entender isso, que o Senhor nunca deixa as nossas orações sem resposta, mesmo aquelas orações de pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, pessoas de outras religiões e até pessoas que se dizem ateístas ou pessoas incrédulas ou pessoas céticas, como a gente tem encontrado cada vez mais pessoas dessa natureza. Deus não leva em conta a nossa condição religiosa, a nossa condição de crença, quando a oração é feita nesse lamento, nessa expressão de angústia, questionando diante de Deus: o que será da minha vida? O que será do meu amanhã? Essa palavra para Jeremias é também uma palavra para a gente hoje. Por isso, há esperança para o seu futuro. Por isso, há esperança para o nosso futuro. Por isso, há esperança para o futuro de todos e todas que buscam direção em Deus. Bom, feita essa exposição desse título, desse tema, creio que está na hora da gente aprofundar nessa ideia. A maneira como você enfrenta os seus conflitos internos influencia seus modos de lidar com os outros, seu modo de lidar com as oportunidades que a vida lhe dá, influencia até o seu modo de ver o mundo. Então, controlar as emoções é uma decisão importante da nossa vida. E tem um detalhe que você precisa anotar: o controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é algo que diz respeito a nós mesmos. É uma decisão humana, depende da nossa vontade. Deus não interfere nisso. Deus não interfere na maneira como você administra as suas emoções. Ele espera que você faça isso. E ele espera ainda mais que você aprenda a exercer controle sobre as suas emoções. Em Provérbios capítulo 16, verso 32, na segunda parte do versículo diz: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É isso que Deus quer da gente, que a gente saiba controlar as nossas emoções. Por que ele espera isso? Nós somos seres movidos por sentimentos e emoções. Elas moldam o nosso caráter, determinam nossas atitudes, influenciam a nossa maneira de pensar. Nós, primeiramente, precisamos definir aqui o que são sentimentos, emoções e afetos. Vejam algumas dessas definições. O que são emoções? São as nossas reações diante dos estímulos da vida. Se algo lhe causa medo, se algo lhe causa ira, se algo lhe causa alegria, se algo lhe causa espanto, se algo lhe causa nojo, isso são as suas emoções. E o que são os sentimentos?
são a nossa consciência a respeito dessas emoções. Quando eu sei o que me causa alegria, o que me causa medo, o que me causa espanto, o que me causa nojo, e eu então administro isso para que eu tenha sentimentos que ajudem a eu tomar decisões adequadas. E o que são os afetos? Os afetos são a base dos nossos sentimentos. É aquilo que nos toca, aquilo que nos mexe por dentro, aquilo que desperta o nosso interesse. Então, por serem a base dos nossos sentimentos e das emoções, os afetos têm a ver com a nossa capacidade de desenvolvermos tanto emoções saudáveis quanto sentimentos adequados. Então você precisa prestar atenção nessas coisas. Uma pergunta que eu quero fazer para esta hora, uma pergunta de aplicação prática para a gente poder conduzir a nossa reflexão nesse momento. Como nós podemos ter uma vida saudável em relação às nossas emoções, aos nossos sentimentos e aos nossos afetos? Eu vou apontar aqui 3 caminhos para você pensar nisso. E esses 3 caminhos têm a ver com a maneira como você lida com sua vida cotidiana. A primeira atitude é: cuide da sua vida interior. Somos seres complexos e por isso precisamos dedicar muita atenção a nós mesmos, à nossa interioridade, à maneira como pensamos, à maneira como sentimos, à maneira como amamos, à maneira como odiamos, a maneira como entendemos o mundo, a maneira como construímos as nossas inteligências e as nossas percepções. Quais são as áreas da vida interior que precisam da nossa atenção? Em primeiro lugar, o nosso caráter. O nosso caráter precisa ser bem cuidado por nós. Em segundo lugar, nossa maneira de ver o mundo. Em terceiro lugar, a nossa identidade. E em quarto lugar, nossos sentimentos e emoções. Cuide deles, cuide dos seus sentimentos, cuide do seu caráter, cuide de sua identidade, cuide da sua maneira de ver o mundo, cuide das suas emoções, pois Deus já está cuidando do seu futuro. O que você precisa cuidar é da sua vida agora, e não há nada que possa impedir o futuro que Deus está preparando para você. Não tenha medo das circunstâncias nesse tempo presente. Tenha medo apenas daquilo que não pode te dar esperança, daquilo que tira a sua alegria de viver, daquilo que leva você a uma tristeza profunda. Tenha medo disso. Tenha medo daquilo que pode destruir a sua fé. Jesus um dia falou isso. Ele disse: Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Isso quer dizer o seguinte: não tenha medo daquilo que afeta você num dado momento. Não tenha medo de enfrentar a realidade, de viver o seu dia a dia. E aí Jesus conclui: mas eu lhes mostrarei quem vocês devem temer. Não é ter medo, mas ter reverência pela vida, ter referência ao autor da vida, ter reverência àquele que cuida dos seus amanhãs. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não é ter medo de Deus, mas ter essa reverência por aquele que está cuidando do seu futuro. Esse que poderia até destruir a sua existência. Eu creio que Deus, se fosse se deixar levar pela sua ira, ele não deixaria alguém como eu viver, mas ele diz que ele está cuidando do meu futuro e eu preciso apenas respeitá-lo, reverenciá-lo, temer no sentido de prestar adoração, de confiar na sua palavra. A segunda atitude que eu entendo a respeito da maneira de administrarmos nossos afetos, emoções e sentimentos é cuidar dos nossos relacionamentos mais próximos. Então preste atenção.
cuide dos seus relacionamentos mais próximos. A maior prova de nossa humanidade é o fato de que nós temos a capacidade de desenvolver relacionamentos em termos de dar e de receber relações. Você é resultado dos seus relacionamentos. E para que você possa ter uma vida abundante, você precisa também cuidar dos seus relacionamentos. A palavra de Deus diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Faça isso e viverá. Eu gosto dessa conclusão, que muitas vezes nós lemos o mandamento do amor, mas esquecemos dessa conclusão. Faça isso e você vai viver. Ame as pessoas que estão à sua volta, ame ao seu Deus. São esses relacionamentos mais próximos. Cuidar de seus relacionamentos mais próximos é o melhor testemunho de vida que você pode dar. É o maior testemunho da sua fé. É a maneira mais vigorosa de você dizer que é uma pessoa alcançada pela graça de Deus. E isso quer dizer o seguinte: cuidar dos nossos familiares, cuidar dos nossos parentes mais próximos, dar atenção a ele é um exercício de fé. Paulo diz lá a Timóteo: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os da sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Há uma terceira atitude que eu gostaria de ressaltar aqui, a respeito do cuidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e os afetos, aquilo que nos atinge. Cuide dos seus relacionamentos distantes. Da mesma forma como você precisa cuidar dos relacionamentos mais próximos, você também precisa dar atenção àquelas relações que parecem distantes. Quem são as relações distantes? Os seus inimigos, os seus colegas de trabalho, as pessoas que passam por você na rua e que você, às vezes, nem dá um bom dia, boa tarde ou boa noite. São essas pessoas com quem você precisa se preocupar. Então, para se preocupar com os relacionamentos distantes, desenvolva um estilo de vida que faça bem para todos aqueles que estão à sua volta. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32, Paulo diz assim: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja. Então, você precisa cuidar de uma vida que não cause escândalo, que não cause espanto, que não cause tropeço para as pessoas que vivem em torno de você, mesmo aquelas pessoas que você não conhece. Então, para que você não corra esse risco, é preciso que você observe algumas atitudes. Não seja autoritário, não seja intolerante, não seja preconceituoso, não seja discriminador, não seja ignorante, não seja negacionista, não seja odioso, não alimente mágoas e ressentimentos. É assim que funciona a vida. Seja, então, compassivo e bondoso por princípio de vida. Escolha fazer da bondade e da compaixão a base da sua vida, o princípio de viver que você, então, deverá marcar na sua conduta ações que falem a respeito dessa sua natureza. Paulo também diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. É isso que Paulo está dizendo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e 12. Tenha uma vida regrada, uma vida disciplinada, uma vida atenta para as suas próprias maneiras de ser. Seja honesto,
seja confiável, seja pontual nos seus compromissos, faça as coisas que você precisa fazer com diligência, com responsabilidade. Tenha compromisso com o testemunho da sua fé. A vida cristã autêntica tem mais valor para com os de fora do que com as pessoas da sua própria comunidade. Creia nisso. A maneira como você vive numa redoma do evangelho não diz muita coisa a respeito de você, mas aquilo que você faz fora da igreja, no mundo, no seu local de trabalho, com os seus colegas, com os seus familiares, isso fala muito sobre a sua fé. Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Então veja bem, nós temos aí 3 atitudes que você precisa dar atenção, que você precisa dar valor. Em primeiro lugar, administre bem os seus sentimentos e emoções. Cuide da sua vida interior. Em segundo lugar, cuide dos seus relacionamentos mais próximos, que são os seus familiares, as pessoas que convivem na sua casa, que lembram do seu aniversário, que estão aí junto com você na alegria e na dor, às vezes trazendo até razões de constrangimento, mas são os nossos parentes, é o nosso sangue. Cuide deles, dê atenção a eles. E em terceiro lugar, cuide dos relacionamentos distantes. Cuide dos relacionamentos distantes, porque eles são importantes. Por onde você passa, você não tem como avaliar isso, mas por onde você passa, você deixa o seu aroma de cristão passar por ali. Pode ser que ninguém note, mas se você fizer uma coisa errada, alguém vai dizer, é um crente, é um cristão. Olha o testemunho dele. Olha o que ele está fazendo. Na igreja é um santo e aqui é um diabo. É isso mesmo que as pessoas dizem, não se engane quanto a isso. É dessa maneira como o nosso testemunho é avaliado pelos de fora. Então, meu querido, minha querida, uma pessoa que sabe lidar com seus sentimentos e emoções tem uma vida em paz. São pessoas equilibradas, são pessoas emocionalmente saudáveis. É uma bênção para a sua família e se torna alguém relevante para a sociedade. Creia nisso. Você se torna uma pessoa melhor. É isso que a palavra de Deus quer que a gente seja. Você sabe quando está cuidando bem de si mesmo, quando consegue viver em paz consigo mesmo. Teve alguma pessoa, muito tempo atrás, que me disse qual era a referência dele quando ele queria saber se estava fazendo a vontade de Deus ou não. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Ele então dizia o seguinte: quando eu tenho paz comigo mesmo, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa e a coisa certa agrada a Deus. Qual é o seu referencial para saber se você está fazendo a vontade de Deus? Eu espero que você se sinta em paz com isso e que você possa construir uma vida daqui para frente, cuidando das suas emoções, cuidando dos seus sentimentos, cuidando dos seus afetos. Em que nível? Na sua vida interior, nos seus relacionamentos mais próximos e nos seus relacionamentos mais distantes. Quero deixar aqui um versículo para a gente terminar a nossa reflexão de hoje. O coração em paz dá vida ao corpo. Provérbios 14, 30. Olha que palavra importante. Acho que aquele meu amigo estava certo. O coração em paz dá vida ao corpo. Quando você sente paz consigo mesmo, isso faz muito bem para você. E se faz bem para você, imagina para o reino de Deus. Imagina o quanto Deus estaria feliz por saber que você está em paz com a sua consciência. Feche seus olhos, fale com Deus. Acho que a gente precisa pedir tanta coisa ao Senhor agora, não é mesmo? Acho que a primeira coisa que a gente precisa ao Senhor, pedir ao Senhor, é que a paz dele enche o nosso coração. É que a gente possa ter um momento de paz na nossa vida.
Fale com Deus agora. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que tua paz encha o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos afetos, para sabermos cuidar da nossa vida interior, dos nossos relacionamentos mais próximos e também dos relacionamentos mais distantes. Que nosso coração esteja cheio da tua bondade, cheio da compaixão, e que isso produza paz por onde nós passarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia aqui. Próximo domingo é o domingo de Páscoa e nós continuaremos com a nossa série de mensagens, sabendo que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Convido você a curtir o nosso canal, a se inscrever também no nosso canal e também a compartilhar o link dessa mensagem com os seus amigos e familiares. E com isso você poderá nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas com a reflexão da palavra de Deus. Se isso fez bem para você, olha quantas pessoas poderão ser abençoadas nesse momento. Convido você a se preparar para o dia 27 de abril, quando nós teremos nossa reunião presencial. Eu convido você a estar conosco naquele dia e juntos celebrarmos um culto ao Senhor. Deus o abençoe, Deus a abençoe, que você tenha uma noite de paz, um restinho de domingo abençoado na presença de Deus.